Olá, gente, estamos aqui na Sacada Cultural e hoje a gente está recebendo uma convidada maravilhosa, especial, Dandara Manuela, cantora Dandara Manuela, que está aqui com a gente. Dandara, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Salve, salve, Danilo, salve, salve, ouvintes, né, da Sacada Cultural. Estou muito, muito feliz de estar participando, agradeço demais o convite. Como o Danilo apresentou, cantora e compositora, e é uma honra estar aqui trocando essa ideia aí com vocês. Dandara, queria começar aqui, a gente tem falado muito aqui com as nossas convidadas, com os nossos convidados, sobre direitos humanos, né? Que é um tema, delicado, principalmente em momentos que a gente vive, como são os momentos atuais, né? Inclusive, historicamente, a gente vem passando ciclos, né? Então, tem momentos que você tem o ciclo onde essas pessoas fascistas, racistas, machistas, saem do armário, se libertam disso para vir oprimir, né? E descaradamente, e tem outros momentos que eles se trancam com determinada vergonha daquilo que eles vêm fazendo. E os direitos humanos hoje no Brasil, mais ainda, né, com o que a gente tem aí no nosso governo, as coisas que estão colocadas e pautadas aí na nossa sociedade. Como que você enxerga, Dandara, a questão dos direitos humanos hoje, na atualidade, no nosso país? Então, os direitos humanos, em tese, ele está para nos proteger, né? Enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs. Mas eu acredito que é algo que depende muito de como estamos nessa sociedade. Eu acho que ainda não existiu um momento em que a gente estava de fato pronto para vivenciar, né, e executar o que deveria ser de fato os direitos humanos. E nesse nosso cenário, nessa conjuntura que a gente está, né, de governo, sem contar o momento que a gente está pensando em saúde pública também, né, acaba que fica cada vez mais escrachado, né, como que isso não é, de fato, colocado em prática, né, quando a gente vê que a gente não tem políticas públicas mesmo, pensando igualdade, enfim, né, hoje a gente consegue ter algumas questões mais latentes, assim, acredito que a internet é um portal gigante para a gente denunciar, se expressar, né, se articular. Então, a gente consegue ver de forma muito escrachada como essa igualdade ela não existe e como os direitos humanos, eles também não acontecem da forma devida, assim, né? A gente não consegue ter isso como prática. Então, é isso que eu sinto, assim, enquanto mulher preta, lésbica e artista, né? Eu sinto isso latente, assim, todos os dias na pele. É isso, assim, que eu tenho para falar sobre os direitos humanos, assim. Com certeza, a gente vem vivenciando, inclusive, esses momentos conturbados, eles cada vez mais vão se intensificando na nossa sociedade, né? A gente vê aí uma vereadora do Rio de Janeiro, preta, que é a Marielle, foi assassinada, e até hoje ninguém, não se fala absolutamente nada, não se descobriu absolutamente nada, né? Sendo que se fosse provavelmente um homem branco, hétero, que estivesse lá naquele lugar, se assassinado, provavelmente a polícia ou o Estado já teria resolvido e solucionado essa situação. Aqui, como eu sou de Santos, eu convivo com uma realidade que é uma realidade que Santos abriga a maior favela sobre palafitas da América Latina, né, que é o DIC da Vila Gilda. Dentro do DIC da Vila Gilda existe um projeto que, inclusive, foi montado pelo Zé Virgínio, baiano, e, na época, que o Gilberto Gil foi ministro, que é o Arte no DIC, onde a gente atende crianças e jovens. E esse lugar, que é a maior favela de palafitas da América Latina, ele abriga 25 mil pessoas, né?
vivendo sob essas condições. A gente vê cartões postais de Santos maravilhosos, como da Orla da Praia e do Grande Jardim, mas por trás disso você vê, para dentro da cidade, a maior favela sobre palafites da América Latina, onde as pessoas vivem em condições desumanas, né? E a gente está numa prática aí que vai se intensificando cada vez mais na sociedade, que vai se mostrando dentro da televisão hoje, né? Que é a forma com que a polícia aborda, com que a polícia, a mando do Estado, aborda a população. Mas eu costumo dizer que isso não é uma novidade, porque quem convive dentro da favela convive com isso a vida inteira. Estou certo? Justamente, acho que é bem naquele lugar que eu estava falando, que hoje a gente consegue ter mais acesso a essas coisas que acontecem, elas estão escrachadas, né? Mas isso acontece desde os tempos de pós-escravidão, assim, né? Que na verdade foi uma abolição, aspas, né? Que manteve muito a galera preta à margem, literalmente, né? Subindo para os morros. E aí acontece uma perseguição, e é um plano, na verdade, né, algo muito bem arquitetado, que é o genocídio, né? Então, inclusive, antes, mais escrachadamente, a polícia era orientada a essa perseguição, né? Orientada, é uma estratégia, é um plano estratégico, o genocídio. Então, hoje a gente simplesmente vê mais, fica sabendo e consegue se mobilizar. As pessoas estão se mobilizando, né? Até o acontecimento que teve agora, né, pensando no nosso futebol, o fato dos jogadores saírem, depois de uma atitude racista, os jogadores saírem de campo, é uma coisa que a gente não imaginava ver há 5 anos atrás, não precisa nem muito longe, né? Então as pessoas elas estão se sentindo mais abertas, inclusive para se manifestar, né, e se colocar e se posicionar, né? Até pouquíssimo tempo atrás, muitos jogadores negros, inclusive, não se colocavam dessa forma, né? É uma política de embranquecimento muito latente. Então, todo mundo preferia fingir que nada estava acontecendo, quando, na verdade, todo mundo sabia que tudo isso já estava acontecendo, né? Então, se existe alguma coisa positiva nos tempos atuais, eu acho que essa mobilização e essa abertura das pessoas não se calarem mais, né? Pessoas negras e pessoas não negras, assim, né, que estão de fato incomodadas com tudo isso que está acontecendo e tentando tardiamente, acho que já passou da hora, assim, a gente continua morrendo enquanto as pessoas estão fazendo pequenas coisas, a gente continua nos matando, né, mas consigo ver isso de positivo da gente se articular, mobilizar, e acredito que hoje, estrategicamente, sinto isso, que estrategicamente até as grandes empresas estão com vergonha de serem tidas ou taxadas enquanto racistas, então eu também não acho que, nossa, como todo mundo está muito consciente, não, acho que também tem muitas pessoas e organizações se adaptando porque a gente está cobrando, né? Mais ou menos nesse sentido. E, Dandara, você na sua obra, na sua música, você traz no seu canto, na sua poesia, esses questionamentos, e de uma forma muito forte. Aliás, eu sou seu fã, eu escuto bastante suas canções, gosto bastante, né? Eu, como músico, faço a apresentação desse programa, né? Como um músico, batendo um papo com outros artistas e outras artistas da nossa sociedade, e eu adoro as suas canções, seu trabalho, escuto mesmo, acho que é um trabalho, sou professor de história, usei já em aulas com alunos, muito interessante mesmo. Mas você é nascido em Campinas, né? E teve o seu primeiro contato com a música aí, já em Santa Catarina. Conta um pouco essa história, como que veio a música para você, como que veio essa forma de expressão? Beleza. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Danilo, o convite, e saber, né, que você tem, enfim, além de escutado, tem propagado, passado por aí essa arte, essa comunicação, né, porque para mim música é muito isso, é sobre comunicar e é sobre a gente falar de algumas coisas que às vezes em outros formatos não são ditas ou ficam mais difíceis de serem acessadas. Então, agradeço muito e agradeço o convite mais uma vez.
E aí é isso, eu sou de Campinas, São Paulo, nasci em Campinas, São Paulo. Na verdade, eu canto desde os 7 anos, e aí eu cresci cantando na igreja, né? Aquele velho clichê real, né? E como que isso começou para mim? Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, e aí é interessante, até o nosso tema de hoje, porque eu já comecei a minha trajetória no canto sentindo o poder da representatividade. Porque com 7 anos de idade eu estava na casa da minha avó assistindo Mudança de Hábito, não sei se você já assistiu, Mudança de Hábito 2, especificamente, que tem a Whoopi Goldberg como protagonista. E naquele dia eu senti um chamado que eu falei, eu vou ser cantora. Com 7 anos, assim, eu vi e rolou uma identificação, né? Porque quando a gente é criança preta, e aí é importante a gente falar sobre essa sociedade racista que a gente vive, desigualdades, a gente não consegue se ver muito em alguns lugares, né? Quando vai pensar profissão, quando vai pensar o que fazer, a gente sempre acaba se espelhando, querendo referências, né? E acho que naquele momento foi um atravessamento na minha vida, porque eu vi tudo aquilo, fiquei encantada com o filme, fiquei encantada com aquela artista maravilhosa, e os adolescentes, enfim, todo mundo cantando, e decidi. E aí eu tinha a igreja como minha primeira escola, como palco, e desde a cidade eu comecei a cantar ali. E aí até os 18 anos, e aí é casamento, é festa de não sei quem, na banda, no coral. Então foi uma super escola, né? Além de ter a oportunidade ali de fazer aulas mesmo, né? De entender algumas coisas sobre a minha voz. Só que, ao mesmo tempo, como eu fui criada com a minha avó, de vez em quando eu ia para casa da minha mãe, aí era o sambão, era MPB, e aquilo eu sentia que, de alguma forma, era o que fazia sentido para mim, era o que pulsava em mim, né? E aí eu acho que é muito sobre ancestralidade, é muito sobre outras coisas que na época eu não sabia nomear. E aí eu sempre ia para a igreja, cantava ali bonitinho, mas, né, tinha aquele chamado, assim, para o que, inclusive, na época da igreja era dito como errado e tudo mais, né? Então eu sempre ficava naquele limbo. E aí foi aqui em Santa Catarina que eu comecei a trabalhar com isso. Então, nasci profissionalmente enquanto Dandara Manuela aqui. Eu vim aqui para fazer faculdade, sou formada em Serviço Social pela UFSC, inclusive um curso que me fez compositora. Eu cheguei aqui, eu não era compositora, eu era intérprete, acredito que muito por esse meu processo mesmo da igreja e muito começando a conhecer algumas outras coisas e querendo cantar, querendo conhecer, querendo pesquisar. Mas aqui, quando eu entrei no serviço social, que é um curso crítico, apesar de eu ter também minhas observações e achar que esse recorte de classe, às vezes, não trata gênero e raça da forma que deveria também, na sua dimensão real, mas foi dentro desse curso, dentro do movimento estudantil, dentro do movimento negro, aqui em Santa Catarina, que eu comecei a me entender como criadora, né, como intelectual também, né, e aí eu comecei a ver toda a minha história, meu percurso, minha vida, tudo que eu tinha passado com outros olhos, né. Então parou de ser aquele, e o meu primeiro disco, Retrato Falado, eu falo muito sobre isso, e parou de ser aquele olhar de, nossa, aconteceram algumas coisas tristes na minha família especificamente, e começou a ser uma leitura de dentro para fora, no sentido de entender como essa sociedade se constrói estruturalmente, né? E aí, apesar do Retrato Falado ser um disco que fala muito sobre histórias reais e pessoais, ele se expande porque as questões que eu trato ali, elas realmente são estruturais, então as pessoas se identificam, né, quando eu conto essas histórias, quando eu falo disso, e tudo de uma abordagem crítica mesmo, que foi a forma como eu consegui entender toda a minha trajetória dentro da universidade. Então, para mim, foi um passo muito importante, e por isso que eu digo que aqui eu renasci de alguma forma, nesse sentido, apesar de ser um estado conservador, racista, eu acho que isso até me fortaleceu no sentido de falar mesmo sobre essas coisas, um lugar importante para que as pessoas escutem e vejam uma mulher preta ganhando prêmio de cantora catarinense, prêmio de melhor álbum, e fazendo e acontecendo sem medo, aliás, às vezes até com um pouquinho de medo, mas muito forte, com muita força, para tocar em alguns assuntos e falar algumas coisas que precisam ser ditas, né? E usando do palco como um lugar de furar bolhas mesmo, né?
Então, é isso, por isso que eu acho que sim, profissionalmente, né, num momento de maturação, assim, eu acho que eu começo aqui, de certa forma. Apesar de honrar, né, toda a minha história e minha cidade, e minha família que está lá, e muita coisa que eu aprendi naqueles espaços também. Interessante você falar do filme Mudança de Hábito com a atriz Whoopi Goldberg, que foi uma interpretação maravilhosa e foi um início aí, alguns marcos que a gente tem do protagonismo negro no cinema, né? De ter esse protagonismo, porque sempre a heroína, o herói, eram sempre aquela imagem padrão que a gente tem na sociedade, né? Precisa ser, eu costumo falar assim, eu sou branco, hétero, tenho olho verde, eu falo, dentro das aulas eu costumo falar, eu sou a imagem do colonizador, na verdade, eu sou privilegiado, né? Então, assim, é muito cômodo para brancos, héteros, enfim, protagonizar, muito simples, protagonizar filmes, espetáculos, e de uns anos para cá isso vem por conta das lutas sociais, isso vem começando a abrir de uma outra forma, né? Fazer com que a gente se desconstrua e se reconstrua dentro de uma sociedade que a gente busca de iguais, né? De igualdade social. E Dandara, você falou aqui do Retrato Falado, realmente é um trabalho maravilhoso, e eu queria pedir aqui para você para escolher uma canção desse disco para a gente ouvir agora. Qual seria? Eu escolho Minha Prece, a primeira música do CD. É uma música que eu fui criando afeto e laços depois, inclusive, de que o CD já estava rodando e tudo mais. E nesse momento, nesse ano, especificamente de pandemia, é uma música que eu sinto que vem acalentando mesmo, assim, né? Servindo como um pedido de proteção mesmo. E eu sinto que as pessoas também sentem isso, né? Que tá chegando, é a música mais ouvida do disco, atualmente, foi um ponto de virada, no início não era, e aí eu comecei a entender a mensagem, assim, de outra forma, né? A mensagem que eu mesma coloquei ali de outra forma. Então, essa música, ela foi inspirada numa professora minha, aqui de Santa Catarina, Joana Célia, né? E que sempre, uma mulher negra, inclusive, dentro da universidade, e que sempre me orientava, literalmente, né? Não só nesse percurso acadêmico, mas às vezes quando ia em algum show meu, e aí comentava, inclusive com alguns indicativos de cunho de fé, de acreditar, que naquele momento eu estava bem cética, posso sair da igreja, assim, aquela que sai revoltada e tudo mais, mas que me fizeram me reconectar também com a minha ancestralidade e com a importância da gente ter fé, nem que seja na gente mesmo, porque a partir do momento que a gente se cuida e que a gente acredita que a gente pode sim proporcionar mudança, a gente consegue fazer algo pelo outro e isso vai repassando e vai se estendendo. Então foi um resgate para mim essa música. E nesse momento, acho que a gente está vivendo, que é um momento tão conturbado, ela também serve de abraço, de acalanto, e eu ofereço aí para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente nesse momento. Então vamos lá, vamos ouvir Minha Prece, de Dandara Manoela. Sem ser indelicada, me fecho, me concentro e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve.
me munindo de força e ação. Munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os carinhos, sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar. E desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei. Sigo hoje forte, mais do que ontem. Minha violência é voz. E se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege, me acalma. É preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra vencer, corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, pra cantar. No balanço das águas molhar, na dança dos copos achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme vem conquistar, solta a voz e canta, canta. Protege, me acalma, é preciso ser forte, você precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer, corpo fechado, alma que voa, ventania só pra cantar, pra cantar. No balanço das águas molhar, na dança dos copos achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme vem conquistar, solta a voz e canta, canta. Essa foi a canção Minha Prece, de Dandara Manoela. Estamos aqui batendo um papo com essa cantora e compositora maravilhosa, que traz em sua obra todos os questionamentos das lutas sociais, da desigualdade, né? E vem questionando isso com uma maestria e com uma concepção artística magnífica. Dandara, e as comunidades tradicionais? A gente tem a comunidade quilombola, as comunidades caiçaras, as comunidades indígenas, os povos tradicionais que habitavam as terras aqui, e que sofreram uma desapropriação dessas terras, né? O que muitas vezes se juntaram aos negros e negras e montaram áreas, né, para ocupar áreas que não tinham condições de sobrevivência, de viver bem ali, com bom saneamento básico, só que era a solução que tinham encontrado naquele momento, e hoje a gente conhece essas áreas como as favelas, as periferias, né? Que é uma mistura de culturas ali que foram colocadas à margem da sociedade. Como que você vê hoje essas comunidades tradicionais? Obviamente, a gente sabe que elas estão ameaçadas, mas como que você vê essa luta?
Eu vejo como resistência, né, e como história, resgate histórico mesmo, assim. Como você falou, nessa sociedade completamente colonizada, eu vejo muito as periferias, apesar de ver hoje as comunidades, as favelas como um lugar de resistência também, eu vejo muito como um local que a gente foi jogado, praticamente, né? Não tinha outra opção, com a política de higienização dos centros, e aí você usou o termo margem, é muito isso, né? A gente precisou sair, né, do centro, sair e ficar à margem, estar à margem, né? Então, quando a gente fala de, enfim, comunidades tradicionais, assim, eu só consigo pensar em resistência mesmo, né? Porque são anos e anos e anos tentando nos tirar o que é nosso, né? E muitos e muitas de nós fomos tirados de fato, né? Mas ainda temos alguns quilombos, né? Enfim, algumas comunidades indígenas que para mim demonstram resistência, e eu acho que quanto mais a gente pudesse se fazer barreira mesmo, né, para que isso continue existindo, a gente precisa se fortalecer nesse sentido, assim, porque eu acho que é isso, a história, a resistência é direito nosso, é direito à terra, que foi uma das primeiras coisas que nos tiraram, e é uma das formas mais potentes, né, de você tirar a força de um povo, é tirar o direito da terra, assim, porque é ali que a gente cria, é ali que a gente planta, é ali que a gente consegue ter uma vida minimamente digna, e eu acho que essa foi uma das principais políticas mesmo para deixar o povo preto e a população indígena à margem, né? Então, o que a gente puder somar de força mesmo para que essas comunidades continuem resistindo e que comunidades urbanas, digamos assim, né, as favelas, tenham cada vez mais condições de ter vida digna, né, nesses espaços que muitas vezes não tem um mínimo de saneamento básico, a gente precisa lutar e se organizar para isso. Dandara, e aí, depois de Retrato Falado, o que veio, inclusive, essa canção que a gente ouviu há pouco, Minha Prece, essa obra, ela teve um grande acesso de muitas perguntas, muitas visualizações nas redes sociais, né, nas plataformas. Eu mesmo conheci essa música dessa forma, vai chegando, né? As redes sociais, inclusive, essas ferramentas são impressionantes. Aí, depois de Retrato Falado, como que você enxergou tudo isso acontecendo para você e o que veio à sua cabeça? O que deu vontade de fazer? O que você fez? O que você mais quis fazer? Então, Retrato Falado foi um marco mesmo de conhecer minha própria história. É um trabalho muito íntimo, né? Então, tem um aprendizado gigante próprio meu, né, com essa trajetória, cada vez que eu ouço, a cada show que eu fazia. E aí, depois desse percurso, desse momento do Retrato Falado, que é um disco de denúncia, né, principalmente, apesar de ter também canções que falam sobre afeto, que é o que eu sempre gosto de repetir, que é o que me deixa forte para continuar seguindo, para continuar lutando. Mas o que mais me marca nesse disco são um lugar de colocar para fora, de denunciar mesmo, de expor até coisas íntimas da minha família, para entender que não é um caso isolado, na verdade, né, para as pessoas se verem, se enxergarem. Então a gente fala de questão racial, a gente fala de abuso sexual, a gente fala de várias expressões, né, de genocídio. Trago o MST também dentro desse álbum. Então é um álbum de escrachamento, eu entendo dessa forma. E aí depois disso, me deu uma vontade, como um percurso mesmo, de olhar para toda essa história, de olhar para esse álbum, de olhar para minha mãe, para minha avó, para minha bisavó, para minha tia,
que inclusive retrato de casa como empregada doméstica, que foi dessa forma que ela me criou. Enfim, eu começo a olhar com uma vontade, um desejo de deslocamento, de movimento, de levar a gente para um novo lugar, né? E para não ser sempre assim, então tem que sempre falar dos sofrimentos e tudo mais. É importante a gente falar, e eu sou muito fã, modéstia à parte, desse trabalho, porque é isso, ele me reconectou, mas eu senti uma grande necessidade mesmo de honrar, é como se fosse coroar essas mulheres. E aí, nesse caminho, a primeira música que eu faço, pós-Retrato Falado, é Meu Canto, aonde eu já sinto que saiu da denúncia, ainda é um momento, sempre a denúncia, na verdade, mas já no momento de afrontar, né? Então, quando eu falo que Princesa Isabel, que nada, essa brechinha, que muita gente acha que é muito, né? Foi de tanto resistirmos, né? Então, ali, esse é o meu lugar de fala, sair da vala de gala, se não me abala, adeus senzala. E eu acho que já começa, né, nesse single, que é Meu Canto, que foi lançado em 2019, um momento de deslocamento mesmo. A gente está saindo daqui e estamos indo para o combate, né, que na verdade é um lugar que sempre estivemos. E aí, eu acho que algo recente, né, que foi lançado no dia 9, agora, de dezembro, foi o Pretas e Abás, que é, de fato, a chegada, né, eu entendo dessa forma, que é onde eu penso as mulheres negras ao centro, literalmente. Então, a gente tem uma construção dessa sociedade onde as mulheres negras estão na base da pirâmide social, elas estão à margem, estão na base. E aí, quando eu penso nesse deslocamento para o centro, na verdade, é quebrar, destruir essa pirâmide e fazer com que os olhos se voltem para a gente, para honrar nosso legado, para honrar nossa estrada e para que a gente esteja, de fato, celebrando, curtindo, né? Para além da luta. Então, eu senti, depois de Retrato Falado, essa necessidade do deslocamento e fui parar nessa composição, que é Pretas e Abás. E, inclusive, depois que eu já tinha feito a música, né? Já tinha feito a composição, eu encontrei uma leitura, assim, fantástica da Grada Quilomba, que, na verdade, ela cita Bell Hooks, ela conta da Bell Hooks, que a Bell Hooks fala que ela entendeu que ela estava à margem, porque ela sempre tinha que atravessar o trem, o trilho do trem para chegar no centro. E quando ela chegava no centro, esse centro era o lugar onde ela só servia para ser empregada doméstica ou para ser prostituta, e se ela entrasse no restaurante ela não poderia olhar nos olhos de ninguém, e sempre teria alguém para lembrar ela e garantir com que ela voltasse para a margem, né? Que aquele não era o lugar dela. Então, nossa, para mim foi um marco gigante, porque é isso que eu trouxe também, tanto na música quanto no clipe de Pretas e Abás, mulheres negras ocupando o centro, e é um centro que, apesar de simbolicamente geográfico, a gente de fato está ocupando o centro da cidade de Florianópolis, ele é muito mais do que isso, né? É um centro de forma simbólica e literal, né? Bell Hooks traz isso, e a gente sabe que historicamente é assim, mas ele também é simbólico no sentido de fazer esse deslocamento, né? Então, eu acredito que a gente vai poder passar um trechinho aí, ou na intro, vou colocar para a galera ouvir, mas a primeira frase é: da margem ao centro percorremos um longo caminho. Então, é isso. Eu acho que o que me levou a Pretas e Abás, que eu trago Iabás, que são as orixás femininas, mas muito numa representatividade de corpos diversos, mulheres diversas, pretas, né? Na sua imensidão e diversidade, com todas as forças e energias também que essa ancestralidade nos guia e nos traz, garante com que a gente hoje tenha força para ocupar, de fato, esse nosso lugar. Então, enfim, é sobre isso. Eu acho que tudo isso eu devo ao Retrato Falado, na verdade, é um deslocamento pessoal, é um novo lugar de se ver, é um novo lugar enfim, é algo que eu quero muito passar, assim como o filme Mudança de Hábito fez, assim como uma mulher preta, quando eu tinha 7 anos,
me fez me sentir na possibilidade de ser uma rainha, de certa forma, né, de cantar e ocupar os palcos. É assim que eu quero também que outras pessoas, meninas pretas, mulheres pretas, vejam, e assim como as pessoas brancas consigam entender a importância de nos escutar, de nos ouvir e nos ver ao centro. É isso. Então vamos lá, vamos assistir, vamos ouvir Pretas e Abás, de Dandara Manoela. Simbora. Da base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, rajada é vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Da base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, rajada é vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Treme, trema, placas deslocando as estruturas. Mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, ocupando a cidade, escrevendo a história, resgatando memórias. Somos revolução nas casas de família, da sua tirania, de toda covardia, pedimos demissão. Somos terra, somos água, somos fogo, somos vento. Nós somos tempo. Pode se acostumar. Seguimos em movimento, da base ao centro, ocupando nosso lugar. É ponto de chegada, é ponto de partida. Pretas e abás ao centro serão ouvidas. Nós subimos no trono, nós fazemos alarde. Somos raiz forte, florescendo a cidade. Treme, treme, terra, placas deslocando as estruturas. Pretas e abás mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Treme, treme, placas deslocando as estruturas. Pretas e abás mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Já Essa foi Pretas e Abás, de Dandara Manoela, que está aqui batendo esse papo com a gente. Dandara, e assim, vou pedir para que você divulgue aqui as suas redes sociais, as plataformas, que as pessoas podem assistir também o clipe, e assistir, ouvir suas canções, ver seu material, e já aproveitar e me dar uma pergunta. A gente vem vivendo num momento de pandemia, um momento de confinamento, né? Onde a gente vem tendo que estar confinado dentro das nossas casas, e isso traz uma série de fatores, né? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas sem trabalhar. Nós, artistas, somos os primeiros e as primeiras a parar de trabalhar, porque depende da aglomeração de público, né? E provavelmente seremos os últimos e as últimas
a voltar a fazer arte presencialmente. Mas a gente começou a buscar ferramentas que estavam aí, que por conta desse mundo globalizado, né, essa globalização, essas ferramentas apareceram, já vinham apontando, inclusive a minha prece que você lançou veio a partir de visualizações na internet. Então, muitos artistas já vinham fazendo uso, principalmente artistas das novas gerações, já vinham fazendo uso dessas ferramentas. Mas, com a pandemia, essas ferramentas se intensificaram e passaram a andar muito mais rápido, né? Assim, elas se firmando dentro da vida social. São ferramentas de relação social dentro da sociedade, com as comunidades, que a gente pode contato com o nosso público. E aí eu pergunto para você, além de, é claro, pedir para que você divulgue aqui os seus canais, como que você vem enxergando isso? Será que isso veio? A gente vai chegar pós-pandemia? Quais são suas perspectivas? Né? A gente vai chegar pós-pandemia, que ninguém sabe quando vai acabar, né? E volta tudo ao normal? Ou você acha que isso veio para ficar? Independente de a gente ter que fazer presencialmente ou não, isso veio para ficar? Olha, eu espero que não tenha vindo para ficar, porque nada se compara a estar próximo e perto do público, sentindo aquele calor e as pessoas e tudo mais. Então, não me acostumei ainda. Acho que tem sim as suas potências, é muito potente. Eu acho que a gente precisa usar dessa ferramenta são as tecnologias e a internet. Foi num momento... A pandemia acontece no momento que a gente está minimamente, enfim, cercado de possibilidades para não ficar de fato em total isolamento, né? Se fosse em outro momento, acredito que poderia ter sido até mais caótico do que já está sendo. Entretanto, eu não gosto muito da ideia de pensar que a partir de agora vai ser assim. Fiz muitas lives desde o início da pandemia. Eu acho que bem naqueles primeiros meses ficou uma coisa até que saturou um pouco, né? E a gente tinha aquela ilusão de que vamos sem fronteiras, o mundo inteiro pode ouvir, mas na verdade era tudo tão subdividido e tantas lives acontecendo ao mesmo tempo, que daí as pessoas não chegam e não acessam, e a gente dificilmente encontra formas de fazer isso virar dinheiro, porque é a nossa arte, não é só... né, festinha, é nosso trabalho. Então também encontrei uma dificuldade nesse primeiro momento, todo mundo está fazendo, vamos fazer, mas aí reverter isso em dinheiro, que é a forma que a gente se sustenta, também foi desafiador. Então eu não romantizei em nenhum momento tudo isso, mas também não deixo de ver potência, assim, né? Então realmente pude estar em festivais internacionais, por exemplo, que eu acho que em outro momento talvez teriam custos maiores e talvez não fosse possível. Consegui, inclusive, estar em eventos ao mesmo tempo, né, no sentido que daí grava um, daí quando vê, acontece outro. Então, sim, tem algumas possibilidades que se abrem. Inclusive, tive a oportunidade de participar de um evento de drive-in também, que foi uma experiência... fora de casa, dessa telinha, né? E aí a galera pode com buzina e aquela coisa toda, que também foi muito emocionante, porque foi a primeira vez que daí você sai do quarto, né, para fazer um show, mas que eu queria mesmo que fosse em outro formato, né? Eu ouvi a vibração e não só as buzinas, assim, é um misto de sentimento, né, que acontece. Então, eu vibro muito para que, de alguma forma, eu acho que a gente nunca volta as coisas a serem exatamente como eram, e isso é normal, mas eu espero que a gente consiga fazer um filtro das coisas positivas que foram surgindo, das possibilidades, dos encontros, dos acessos, das conexões mesmo que a internet nos promove. Já estava promovendo, mas acho que esse ano de forma mais intensa, e para retomar, né, com qualidade, enfim, conseguindo trabalhar bem e sem perder essas conexões que olho no olho, né,
toque e tudo mais, que para mim não se compara, assim, terminar um show, para mim é sempre o melhor momento, e abraçar a galera, e trocar ideia, não tem nada que pague, assim, né, a gente termina a live, termina esse encontro, desliga aqui, aí você tá sozinho, assim, no quarto, né, de repente, puf, as pessoas sumiram, assim. Enfim, entretanto, é interessante o formato de fazer, já fiz voz e violão, Instagram, por exemplo, aí ver os comentários subindo na hora, daí quando você já consegue interagir, que era algo também que o palco, sei lá, por ser um lugar acima, literalmente, né, acabava não promovendo isso, era só pós-show. Então também foi um formato quase de bate-papo no meio da obra, como se estivesse na sala de casa, assim, com as pessoas. Algumas vezes eu consegui ter essa sensação e foi interessante, assim, de estar bem descontraída, recebendo observações ali, comentários em um momento real também. Mas é isso, eu acho que a gente só vai saber mesmo pós tudo isso, né? Vai entender o que aconteceu. Acho que no momento talvez minha fala tenha sido até meio confusa, porque é isso. Em alguns momentos foi ótimo, em alguns momentos foi péssimo, e aí a gente vai se virando e se organizando e sobrevivendo, né? Tentando tirar o melhor possível desse momento que na verdade é bem triste, assim. É isso. Na verdade, eu acho que está confuso para todos e todas nós, né? Porque, assim, veja bem, a gente não foi conduzido para isso, assim. A gente começou até um processo de web e tudo, mas chegou, agora foi muito repentino, né? Tudo isso. Ficar em casa, parar os shows, ir para a web, fazer live, né? Eu lembro que teve uma live que eu fiz, comecei a cantar para os vizinhos por isso a sacada cultural, né? Eu estava numa sacada da minha casa, eu comecei a cantar para os vizinhos da minha sacada com a caixa de som, e aí eu fiz uma live um dia, e aí deu uma monte de visualização, botei o celular ali, assim, uma coisa super tosca, né, cara? Assim, botei o celularzinho ali, gravou, não pegava som, não pegava nada, porque tu imagina só, uma caixa virada para a rua, que nem a potência tinha. Então, realmente, depois que a gente vai aprimorando, pensando, né, e isso deixa a gente muito sem saber, né, para onde a gente vai, o que vai ser, e a gente tem uma vontade muito grande do abraço, né, porque nós, brasileiros, a gente tem os povos da América Latina, né, a gente tem essa coisa do abraço, e de estar junto, de ter esse calor humano, de estar ali, de trocar ideia, tomar uma breja, fazer... Então, aí a gente se vê totalmente confinado dentro de 4 paredes, olhando... Não que a gente não goste da nossa casa, né? Mas peraí, nem tanto. Calma aí, a gente gosta de outros lugares também. E eu acho que é natural isso. Todas e todos nós estamos vivendo esse momento e realmente bate sensações e sentimentos, né, gente? Mas a web, eu não sei se você enxerga dessa forma, Dandara, queria até ouvir sua opinião sobre isso, que eu venho ouvindo artistas falando que a web ela quebra um monopólio, né? Ela quebra um monopólio do show business, de 10, 20 anos atrás, o artista que não gravava lá os programas do Gugu, do Faustão, não eram vistos, né, que não tocavam nas principais rádios, não é? Quem é esse artista ou essa artista? Não... E hoje a web ela quebra um pouco esse monopólio, essa questão do home studio. O que você vê disso? Você acha que sim? Eu acho que sim, aspas, né? A gente precisa entender que esse nosso sistema ele é poderosíssimo. Eu acho que quando a gente é refém praticamente de um Instagram, de um YouTube, e a gente só consegue números se a gente tem números, ou a gente só consegue números se a gente paga, ou enfim. Então, eu acho que, aspas, assim, pensando o que a gente teve há um tempo atrás, realmente eu acho que está mais democrático, todo mundo consegue fazer um vídeo, colocar na internet, ou até com essa história dos home studios, consegue produzir uma música, se autoproduzir e colocar. Mas até essa música ser ouvida, de fato, até chegar, precisa de alguns obstáculos que a gente nem sempre consegue chegar, pular mesmo, assim. E sem contar que a gente fica refém de
alguns canais mesmo, assim. Eu tava entrando numa pira, até com uma galera aqui da minha equipe, e pensei, cara, hoje se eu perco o meu Instagram, eu não sou mais ninguém. Isso é muito louco, assim, né? Como que a gente foi transformado em uma pessoa que, enfim, né? Que algo é mais importante do que eu, de fato. As pessoas não têm outras formas de me acessar, por exemplo, né? Então, assim, até tem o Facebook, mas ninguém chega muito. No YouTube eu ainda não consegui muitos números. E aí eu fico pensando, cara, se acontece alguma coisa, quebra, se todo mundo muda pro TikTok, acabou. Então, assim, é muito importante a gente pensar que sim, mas se reinventar e pensar que a gente precisa fazer outras conexões, e aí por isso também que eu não gosto muito de ficar refém da internet, eu gosto de ir lá e fazer o show, apesar de que para divulgação e tudo mais, né, a gente precisa também desses canais, mas eu gosto de distribuir essas forças para a gente não ficar refém de nada, como em outro momento a gente era refém de ou alguém te achava e te botava lá ou não. Nesse momento, eu acho que a internet virou esse alguém, esses alguéms, assim, então não é tão simples assim. Tem vezes que você bota um story, pouquíssimas pessoas olham, e aí, é livre e tal, mas ninguém tá chegando. E os algoritmos, eles são inteligentes o suficiente para fazer não chegar por algum motivo. Então, e cada vez mais, por questões financeiras também, essas empresas estão se ligando disso e fazendo isso, né? Tipo, diminuindo o alcance para que você pague. Então, assim, eu não sou muito romântica nesse sentido, não. Assim, eu sou meio pé no chão, vambora, porque fácil não vai estar longe de ser. Vamos caminhar, né? O importante é caminhar. A gente passar o que a gente tem que passar juntos, juntas e sem se largar, né? É isso. Eu também concordo com isso totalmente. E aqui, Dandara, eu quero aqui agradecer. A gente está aqui com quase 45 minutos de entrevista. Eu quero agradecer muito mesmo a sua participação, assim, por você ter aceito o convite, ter desprendido aí o seu tempo para estar aqui comigo, aqui conversando, batendo esse papo aqui na Sacada Cultural. Para mim é uma honra poder falar com você, como eu já te disse, sou fã do seu trabalho, da sua luta, aprendo muito com ele, e acredito que todas e todos, de certa forma, escutam do seu trabalho e repensam uma série de questões, buscam essa desconstrução, né? Começam a entender uma consciência de classe. Eu acho isso de extrema importância para a nossa humanidade, para a nossa sociedade. Eu quero agradecer aqui também a Renata, que nos permitiu, que auxiliou aqui, para que a gente estivesse aqui batendo esse papo. Obrigado, Renata. E também quero pedir, aí vou passar a bola para você fazer suas considerações finais e pedir para você escolher mais uma canção para a gente finalizar nossa prosa ouvindo mais uma canção. Então, muito obrigado. Danilo, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer poder bater esse papo contigo, te conhecer. Agradeço a todas as pessoas envolvidas, né, para que isso seja possível. Gente, quem está ouvindo, quem está assistindo, bora conferir meus canais, né? Apesar de a gente ter falado todo esse papo de que não é simples o alcance, e justamente por isso é sempre muito importante quando você puder compartilhar um artista independente, né? Quando você puder mandar ali no WhatsApp os vídeos para a tua turma, para os teus grupos, quando puder curtir alguma coisa, interagir, tudo isso ajuda muito. Ou ouvir nas plataformas de streaming mesmo também é algo que, de fato, apesar de pouco, tem um retorno financeiro para os artistas. Então, é isso. Me encontrem Dandara Manoela em todas as redes, Dandara Manoela no Instagram, Dandara Manoela no YouTube, Dandara Manoela no Facebook. E aí eu escolho Dona Georgina, é uma música que para mim tem um significado muito grande também, né? E acho que esse ano, para além da pandemia,
A gente tem visto e sentido tantos casos escrachados, como eu falei, né, de racismo, não é de agora, mas é escrachado. E aí essa música que foi inspirada numa obra, numa poesia de Solano Trindade, que é um multiartista negro já falecido. Enfim, para mim é uma conexão mesmo e um chamado assim para todas as pessoas se atentarem que o racismo não acabou, né, e que a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Só para falar um pouquinho, declamar um pouquinho, o poema que me inspirou dizia o seguinte: da janela do meu apartamento vejo barracos onde moram as rainhas do carnaval. Rainhas por 4 dias alegres e escravas o resto do ano. Quem não conhece, procurem Solano Trindade, e foi esse trecho que me fez despertar aí, Dona Georgina. É isso, muito obrigada, Danilo, muito obrigada, Sacada Cultural, e um beijo grande para vocês. Espero que a gente se encontre em breve. É isso aí, então bora ouvir Dona Georgina, de Dandara Manuela, e beijo para você, Dandara, muito obrigado. E a casa é sempre sua, o que você tiver, precisar divulgar, tiver para divulgar, tá lançando, é só chegar junto. Tamo junto, maná. Obrigada, beijo. Valeu, beijão. Essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? Pela minha janela vejo que o meu povo é o primeiro que cai. É que agora mudamos, deixa de papo, é pura ilusão. Acabou o racismo, quer conferir, liga a televisão. A Dona Georgina sobe cansada, filha no colo, roupa dourada, veio um estouro e assustou. E a batida no peito desacelerou até que parou pra ver a vida passar. E a vida acabou. É choro perdido, é tiro encontrado, é corpo no chão. Todo mundo assustado e parece que foi só uma confusão. E se não acredita e quer conferir, desliga a televisão e vai dar na janela, na tua janela, olha que situação. E essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? Pela minha janela vejo que o meu povo é o primeiro que cai. É que agora mudamos, deixa de papo, é pura ilusão. Acabou o racismo, quer conferir, liga a televisão. A Dona Georgina sobe cansada, filha no colo, roupa dourada, vem um estouro e assustou. E a batida no peito desacelerou até que parou pra ver a vida passar. E a vida acabou. É choro perdido, é tiro encontrado, é corpo no chão. Todo mundo assustado e parece que foi só uma confusão. Se não acredita e quer conferir, desliga a televisão e vai dar na janela, na tua janela, olha que situação. E essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? E a democracia, aonde é que anda, aonde é que vai? E os meus direitos, aonde é que anda, aonde é que vai? E o teu respeito, aonde é que anda, aonde é que vai? Cadê o amor, aonde é que anda, aonde é que vai? E a justiça, aonde é que anda, aonde é que vai? 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 Aonde é que anda, aonde é que Isso é lindo! Valeu, Matheus! Que massa! Só no susto! Que massa!